Galera, quando a gente fala em planetas, sistema solar, você lembra logo aquela sequência, né? Mercúrio, Vênus, Terra, por aí vai, né? Mas a gente tem que saber quais são os planetas rochosos e quais são os gasosos. Então, você vai conferir aqui nossas videoaulas. São basicamente duas, uma de planetas rochosos e outra de planetas gasosos. E você vai conferir de boa, uma videoaula separadinha para cada um, vai ficar bem mais fácil você entender. Então confere aqui no nosso canal, tem tudo que você quer saber, que você precisa saber sobre sistema solar, planetas e muitos outros conteúdos de ciências e biologia. Então, vamos lá, galera. Então, com relação à Terra, a gente pode informar o quê? Que é um planeta dinâmico, ou seja, ele não é um planeta estático, ele não está paradinho, ele está sempre em movimento. A gente pode estar destacando os movimentos de rotação, translação. Tem também a própria influência do ser humano, que também pode acelerar alguns processos que deveriam ser mais lentos, né, ao longo aqui da vida do planeta Terra. E a gente vai estar destacando, especialmente nessa aula de hoje, de agora, né, os fenômenos naturais que estão ligados às partes mais internas da Terra. Pode estar destacando o manto, né, o manto superior e também o núcleo. A gente vai estar trabalhando alguns fenômenos naturais ligados a esses movimentos, especialmente placas tectônicas, e vai ser bem legal, viu? Então, com relação à estrutura interna da Terra, a gente vai estar destacando essas camadas, que a gente vê bastante na geografia, né? A gente vai ter essa camada mais superficial, que é a camada que nós estamos em contato, né? Que é a crosta, você pode chamar crosta terrestre. Abaixo dela nós teremos o manto. O manto, muitas vezes, ele pode ser subdividido em manto superior e inferior. O manto superior mais voltado ali para a crosta, e o manto inferior mais voltado para o núcleo. Muitas vezes a gente classifica a crosta e esse manto superior como litosfera. E o núcleo, a gente vai estar destacando o núcleo externo, o próprio nome já diz, né? Está mais para fora, mais voltado para o manto. E o núcleo interno, essa bolinha que você está vendo aqui, né? Que é a região mais central da Terra. E todas essas camadas têm características importantes e a gente vai estar descrevendo aqui nessa videoaula. Então, ainda sobre essas camadas, a gente vai estar destacando que a crosta ela é sólida, nós temos material rochoso, sólido, é a camada superficial, ou seja, nós estamos em contato com ela aqui, e ela é fragmentada. A gente tem a ideia de que a crosta é um piso contínuo, né? E não é. É fragmentada, e esses fragmentos a gente vai estar classificando como placas, é o que a gente chama de placas tectônicas. O manto é onde a gente vai encontrar o magma, que é essa rocha um pouco derretida, né? Como se fosse pastosa, devido à alta temperatura. E esse magma muitas vezes está relacionado com as atividades vulcânicas. E o núcleo, nós teremos o núcleo externo, que é líquido. Você tem uma ideia, né? A temperatura é tão alta que deixa a rocha no estado líquido. E geodínamo, quer dizer o quê? Que tem relação com a geração do magnetismo da Terra. Quem sabia disso, viu? E o núcleo interno, que ele será sólido e rotacional, quer dizer que faz movimento de rotação. Tranquilo? E a gente não pode esquecer que esse núcleo é a parte considerada mais quente da Terra e especialmente o núcleo externo, nós temos um grande acúmulo de níquel e ferro, que são importantes metais que a gente encontra na natureza, né? Então aqui a gente pode visualizar essas placas tectônicas. Então a crosta ela vai estar dividida, organizada em placas.
Tem muitas placas conhecidas, a gente vai estar destacando a placa sul-americana, que a gente encontra aqui no Brasil, né? Você pode perceber que o Brasil, ele fica quase no centro de uma placa, a placa sul-americana. Isso indica o quê? Como ele está mais distante das bordas, que são muitas vezes ponto de encontro, né, de impacto entre placas, então garante a ele uma redução nas possibilidades de acontecer tsunamis e também terremotos. Não que ele esteja livre, né, porque nessas bordas pode acontecer os tremores e esse tremor se expandir e atingir aqui. Só que ele vai atingir numa intensidade menor. E essas placas estão em movimento porque abaixo delas está o manto. E esse manto nós temos o que? Magma. E não dá a firmeza que deveria dar a crosta. Então essa crosta, sem ter esse equilíbrio, né, a firmeza que o manto não garante, então permite a ela esse movimento. Muitas vezes pequenos centímetros ao ano, mas mesmo assim garante que possa acontecer alguns probleminhas, especialmente relacionados a tremores. Então, como a gente já comentou que essas placas podem estar em movimento, né? A gente vai estar destacando esses 3 principais movimentos, que são convergente, divergente e transformante. Vamos caracterizar cada um aqui. O movimento convergente é um movimento de placas tectônicas que ocorre quando 2 placas se movem uma em direção à outra. Vai acontecer a colisão. Então é um processo destrutivo que pode gerar zonas de subdução, ou seja, uma placa mergulhando sobre a outra. Pode formar o que? Elevações, o relevo. E também a colisão continental, que vai estar restando na formação de grandes cadeias montanhosas. A gente pode estar destacando os Andes e Himalaia. Tranquilo? E a divergente, o movimento divergente, vai ocorrer quando 2 placas tectônicas se afastam uma da outra, ou seja, tem divergência, né? O que vai acontecer? Vamos ter a formação de fendas na crosta terrestre. Aí esse processo, muitas vezes impulsionado por correntes de convecção do manto, vai permitir que esse magma suba, resfrie e forme a nova crosta, resultando em dorsais oceânicas, as submarinas, né? E o rifteamentos continentais. E a transformante ou transcorrente, ela ocorre quando placas tectônicas deslizam lateralmente, uma ao lado da outra, em direções opostas ou na mesma direção, e com velocidades diferentes. Esse movimento não vai criar a destruição, né, da crosta, mas pode restar em atritos que podem gerar falhas, fraturas e até mesmo terremotos. Um exemplo clássico é a falha de San Andreas, a gente tem lá nos Estados Unidos, né? Então, essas vibrações aqui na crosta, causada por esse movimento de placas, muitas vezes o impacto entre placas, né? No caso, placas convergentes, fazendo um movimento convergente, pode estar ocasionando o quê? Os terremotos. Então, esses abalos, né, na superfície, na crosta, que a gente chama de terremotos, pode ter relação com esse movimento das placas tectônicas. E muitas vezes, né, causa grandes prejuízos em países, regiões que estejam localizadas próximo a essas falhas. O Brasil, como está mais próximo à região central das placas, tem a tendência a ter menos terremotos. Então, tem que destacar o processo, né, como ocorre o terremoto. Então, a gente vai ter esse acúmulo de energia, ou seja, as placas movendo-se lentamente, elas ficam presas, né, pelo atrito. Aí quando a pressão vai superar esse atrito, aí vai acontecer a quebra da rocha, liberando energia. Vai ser o quê? Energia na forma de ondas sísmicas.
Então, essa energia liberada na forma de ondas sísmicas vai acontecer o terremoto. Muitas vezes ele ocorre, né, em regiões de fronteiras entre placas tectônicas, zonas de convergência, né, em regiões de choque e também em falhas geológicas. Isso seria o quê? A principal causa dos terremotos, essa movimentação e interação das placas tectônicas. Então, países que estão bem próximos dessas regiões, né, de interação, é bom ficar em alerta, né, com relação à ocorrência de terremotos. A gente pode destacar que esses terremotos, né, relacionados com placas tectônicas, eles são chamados de terremotos tectônicos. Beleza? Aí, para o estudo, identificação, classificação dos terremotos, a gente vai estar destacando essa escala, que é bem interessante, viu? A escala Richter, que vai estar medindo, determinando a intensidade dos terremotos. Ou seja, terremoto com magnitude de 2 a 3,4, ele é praticamente imperceptível, os efeitos, né? Você pode perceber que essa magnitude aumentando, a gente já vai ter efeitos mais interessantes. Por exemplo, de 3,5 a 4,2, já consegue ouvir o barulho do tremor. De 5 a 5,9, já vai estar deslocando objetos pesados e até mesmo rachando muros. De 7 a 7,3, percebe que já estamos subindo, né? Já vamos ter o quê? Casos graves, né? Danos graves e até mesmo quebra de assentamentos, né? De regiões subterrâneas. De 7,4 a 7,9, a gente já vai ter grandes danos, até mesmo destruição de prédios. E acima de 8, que já é considerado um valor bem alto, né, na escala Richter, a gente já pode considerar como estiver acontecendo a destruição completa. Então, bom ficar atento a esses valores, né, a esses termos, que muitas vezes a gente é cobrado, né, em questões, especialmente em geografia, né, e também na ciência. Então, o vulcanismo vai ser o que? A atividade vulcânica vai ser basicamente, de forma resumida, a saída de magma do interior da Terra. E esse magma que está lá no manto. E esse magma que já foi liberado já vai ser classificado como lava. Tranquilo? Aí, quando a gente trata de vulcões, a gente vai estar fazendo uma classificação bem interessante com relação ao formato dele e o modo da erupção. Então a gente vai ter os estratovulcões, que eles geralmente são altos e explosivos. Os vulcões escudo, que são largos e efusivos. Os cones de escória, que são pequenos e cônicos, por isso o nome cones, né? E as caldeiras, que são o quê? Grandes depressões. Então eles vão se diferenciar basicamente com relação à viscosidade do magma e o tipo de atividade, e variando entre ativos, adormecidos e até mesmo extintos. E com relação aos tipos de vulcões, é mais uma classificação interessante. A gente vai estar destacando a atividade deles. A gente vai ter os vulcões ativos, inativos e extintos. Os ativos, eles entram em erupção frequentemente, ou muitas vezes em eventos recentes. Os inativos, eles não entram em erupção há muito tempo, mas mostram sinais de atividade. E os extintos, eles não apresentam mais atividade magmática. No caso aqui do Brasil, a gente não encontra vulcões ativos, pois ele está localizado longe das bordas das placas tectônicas. Mas nós temos vulcões extintos, ou seja, que não apresentam mais atividade magmática. Então o Brasil foi abençoado, né? Livre desse problema. Então, quando a gente fala de vulcões, é bom a gente compreender a estrutura, né? Os principais componentes estruturais de um vulcão. A gente vai estar destacando a câmara magmática, que é um grande reservatório subterrâneo, onde o magma fica acumulado, por isso o nome câmara, né? Muitas vezes a quilômetros de profundidade, antes de acontecer
a erupção. Aí nós teremos a chaminé, que é um ducto vertical ou até mesmo inclinado, que vai transportar o magma da câmara magmática até a superfície. Nós teremos o cone, ou edifício vulcânico, que é uma estrutura em forma de cone, né? O nome já diz, muitas vezes em forma de montanha, que ela é construída pelo acúmulo de lava solidificada de erupções anteriores. Tranquilo? Também pode acontecer chaminés secundárias, né? Que são ramificações da chaminé principal. Aí a lava, que é o material que está saindo, né? E os produtos que a gente vai encontrar desse processo, né? Do vulcanismo, é basicamente a lava, as cinzas, que a gente tem material em altíssima temperatura, né? Está queimando, liberação de fumaça, né? E a liberação de gases. A gente vai ter o que? Tipo como se fosse um edifício, né? Pelo acúmulo, um edifício cônico, justamente pelo acúmulo desses materiais. E os tsunamis? Muitas vezes a gente classifica tsunami como uma variedade de terremoto, né? Então o que seria o tsunami? Uma grande onda, muitas vezes causada por terremotos submarinos. Ou seja, o terremoto está acontecendo, só que acima dele nós temos o quê? O oceano. Aí esse movimento, que seria o terremoto, vai causar o quê? O deslocamento de água e a formação de onda. E essa grande onda pode se propagar e atingir até o continente. Também pode ter influência das placas tectônicas, ou seja, a vibração, né, de placas convergentes pode estar causando essa vibração, né, que seria comparável ao terremoto, só que nesse caso, como tem a coluna de água sobre ele, essa água vai causar uma onda gigante nessa água, nesse oceano, né, e vai transportar toda essa energia que muitas vezes vai atingir os continentes. E os impactos, a gente vai estar destacando a destruição de áreas, né? Áreas construídas pelo ser humano e até mesmo áreas naturais, perdas humanas, também muitas perdas materiais, né? O principal seria a perda humana, que o material pode ser recuperado, né? Mudanças ambientais, pode estar mudando a estrutura, a topografia de um local, tudo isso que impactos desses fenômenos, né? Desses fenômenos naturais, que não tem influência humana, influência basicamente da estrutura interna da Terra, mas que vai refletir em prejuízos, né, ambientais, econômicos e até mesmo de vidas humanas e da saúde do ser humano. A gente pode não imaginar, mas existe prevenção, existe forma da gente minimizar os efeitos desses desastres naturais. A gente vai estar destacando o monitoramento, estar sempre em alerta, né? Estações sempre monitorando qualquer abalozinho sísmico, já é para estar já dando os alertas, sistema de alerta, né? Manter a população sempre em alerta, não em pânico, né? Mas sempre disposta a obedecer protocolos, especialmente de evacuação de locais, né? E essa é a educação, que a população ter consciência de que o local onde ela vive é propícia, né? Existe a condição natural que permite a ocorrência de terremotos, tsunamis, vulcanismo. Essa população tem que estar preparada para tomar as decisões corretas, seguindo os protocolos que já são estabelecidos. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós,
precisamos muito de informação, e essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!